No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mércia diz a Mavi e a Luma que eles devem confiar nela. Com um olhar firme, ela tenta transmitir a segurança que eles precisam, mas a tensão no ar é palpável. Luma, sempre desconfiada, não consegue deixar de questionar as intenções de Mércia. Enquanto isso, Mércia enfrenta Molina. O confronto entre eles é intenso, repleto de acusações e verdades não ditas. Luma, determinada a descobrir a verdade, procura a irmã Sônia. Ela acredita que a religiosa pode ter pistas sobre o crime que Mércia cometeu no passado. As lembranças da infância de Mércia, envoltas em mistério e segredos, começam a emergir e Luma se vê em um dilema moral. Até onde irá para proteger seus negócios? Diana e Bruna demonstram preocupação com a saúde de Hugo. Ele tem se isolado, e seu comportamento errático levanta suspeitas. As duas tentam convencê-lo a procurar ajuda, mas Hugo se recusa a ouvir, mergulhando cada vez mais em seus próprios demônios. A amizade delas é testada e a união se torna crucial para enfrentar os desafios que estão por vir. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Mércia deixa claro para Molina que sua decisão já está tomada. Ela não voltará atrás, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências de suas ações. A determinação em sua voz ecoa, e Molina percebe que subestimar Mércia foi um erro. Por outro lado, Luma, armada com as informações que descobriu, ameaça Mércia. Se você não me contar a verdade, eu revelarei tudo sobre seu passado, diz ela, com uma expressão de desafio. O silêncio se instala entre elas, e Mércia percebe que o tempo está se esgotando. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, e o jogo de poder entre elas se intensifica, levando a um clímax que promete mudar suas vidas para sempre. A tensão entre passado e presente se torna insuportável, e cada personagem deve decidir até onde está disposto a ir para proteger seus segredos e suas relações. Cristiano está prestes a descobrir uma verdade devastadora e impactante sobre Michelle e Daniel de uma maneira surpreendente e inesperada. A situação se complica ainda mais quando Michelle revela que está grávida de Daniel, e um médico traz à tona um detalhe chocante e perturbador sobre a criança que ela espera. A história começa numa madrugada silenciosa, quando Michelle vai até o quarto de Daniel, sussurrando que Cristiano está dormindo tranquilamente e que tem um pedido muito importante a fazer. Daniel, apaixonado e preocupado, se aproxima dela e diz que ela pode pedir o que quiser, sem hesitação. No entanto, Cristiano acorda abruptamente e, ao perceber a ausência de Michelle, começa a procurá-la pelo corredor de maneira ansiosa. Ele a encontra no banheiro, mas Michelle, aflita e angustiada, pede a Daniel para dispensar Cristiano, pois não consegue mais lidar com a situação complicada que se apresenta. Daniel tenta confortá-la e acalmá-la, mas Michelle se sente cada vez mais angustiada e desesperada. No momento em que Cristiano se aproxima do quarto, ele ouve a conversa tensa e, ao abrir a porta, se depara com a cena que não esperava. Daniel tenta acalmar a situação, alegando que chamou Michelle para discutir uma promoção no trabalho. Cristiano, alheio ao que realmente acontece, agradece a Daniel por cuidar de Michelle enquanto ele estava no trabalho, sem desconfiar de nada. No dia seguinte, Michelle acorda se sentindo mal e indisposta. Cristiano, preocupado com o estado dela, sugere que ela vá ao médico, e Daniel se oferece gentilmente para levá-la. Cristiano hesita em faltar ao trabalho, mas Daniel garante que cuidará dela e que tudo ficará bem. Ao chegarem ao consultório médico, a situação se torna tensa e angustiante quando a médica realiza um ultrassom e revela a notícia inesperada e impactante. Michelle está grávida. O que deveria ser um momento de alegria e felicidade se transforma em desespero e pânico, quando a médica menciona um detalhe que ainda não está claro e que pode mudar tudo.
A revelação de que Michelle está grávida deixa Daniel em estado de choque profundo e ele não consegue acreditar que será pai e que sua vida mudará completamente. Michelle, por outro lado, entra em pânico absoluto e chora desesperadamente ao ouvir a confirmação da médica. A médica, percebendo a ansiedade e o desespero dos dois, informa que ainda é cedo para entender todos os detalhes da gravidez e sugere que voltem em uma semana para mais informações e esclarecimentos. A insegurança de Michelle aumenta consideravelmente e ela pede a Daniel que a leve embora, afirmando que precisa de espaço e tempo para processar tudo. Daniel, no entanto, está determinado a ficar ao lado dela, afirmando com firmeza que nunca a deixará, independentemente das circunstâncias. A relação entre eles se intensifica de maneira inesperada, e Michelle, confusa com seus sentimentos conflitantes, acaba se entregando a Daniel de forma vulnerável. Enquanto isso, Cristiano, que havia saído mais cedo do trabalho, volta para casa animado e cheio de expectativas para cuidar de Michelle. Ele procura por ela em todos os lugares, mas não a encontra, e ao ouvir barulhos vindos do quarto de Daniel, começa a desconfiar de que algo não está certo. Quando Cristiano finalmente abre a porta do quarto, ele se depara com uma cena que o deixa em estado de choque absoluto. Michelle, suada e nervosa, tenta disfarçar sua agitação, mas a verdade logo vem à tona de forma dolorosa. Cristiano fica furioso ao perceber que foi enganado de forma cruel e que Michelle está com Daniel, o que o deixa ainda mais irritado. A tensão aumenta consideravelmente quando ele confronta Michelle e Daniel, exigindo explicações que parecem impossíveis de serem dadas. Daniel tenta acalmar Cristiano, mas a situação já está fora de controle e se torna insustentável. Michelle, apavorada e desesperada, tenta justificar suas ações, mas as palavras não conseguem aliviar a dor e a traição que Cristiano sente neste momento devastador. Cristiano, com o coração partido e devastado, se vê diante da realidade cruel e dolorosa. Michelle se apaixonou por Daniel e está grávida dele, o que muda tudo entre eles. A verdade se torna insuportável e esmagadora, e Cristiano se afasta lentamente, chorando em desespero. Ele se sente traído e enganado, enquanto Michelle tenta explicar que sempre pensou nele, mesmo após se apaixonar por Daniel, o que torna a situação ainda mais complicada. Daniel, por sua vez, reafirma que está disposto a ajudar Cristiano em qualquer situação, mas isso não alivia a dor intensa que o rapaz sente neste momento difícil. Cristiano decide que precisa ir embora para se afastar de toda a confusão emocional e, ao sair, se depara com Berta, que percebe seu estado emocional e a tristeza que o envolve. Ele compartilha sua dor profunda com ela, e Berta tenta confortá-lo, sugerindo que ele é jovem e tem um futuro brilhante pela frente, cheio de possibilidades. A conversa sincera com Berta faz Cristiano refletir sobre sua vida e suas escolhas, levando-o a considerar novas direções. Ele se interessa por Berta, percebendo que talvez seja hora de seguir em frente e deixar o passado para trás. A história termina com Cristiano saindo da casa de Daniel, ainda em lágrimas e com o coração pesado, mas com uma nova perspectiva sobre a vida e sobre o que deseja para o futuro. O leitor fica com a dúvida sobre como será o futuro de Cristiano, Michelle e Daniel, e se Cristiano encontrará a felicidade novamente em meio a tantas mudanças. A trama deixa no ar a pergunta intrigante: quem realmente combina mais com Cristiano, Michelle ou Berta? Essa incerteza sobre os relacionamentos e a busca pela felicidade torna a história ainda mais envolvente e reflexiva. A trama que se desenrola entre Cristiano, Michelle e Daniel é um retrato profundo das complexidades do amor, da traição e da busca por identidade em meio ao caos emocional. Cristiano, um jovem que acreditava ter encontrado seu lugar ao lado de Michelle, se vê subitamente confrontado com a realidade de que seus sentimentos não eram correspondidos da maneira que esperava.
a revelação da gravidez de Michele não apenas altera o curso de suas vidas, mas também provoca uma reflexão intensa sobre o que significa amar e ser amado. Michele, por sua vez, se encontra em uma encruzilhada. Sua paixão por Daniel, embora genuína, não apaga o carinho que sempre sentiu por Cristiano. Essa dualidade de sentimentos a coloca em uma posição vulnerável, onde suas ações têm consequências profundas para todos os envolvidos. A luta interna de Michele entre o amor e a responsabilidade é um elemento central que ressoa com muitos, mostrando que o amor nem sempre é simples e que as decisões que tomamos podem levar a consequências inesperadas. Daniel, como o novo parceiro de Michele, representa uma nova esperança, mas também traz à tona a dor da traição para Cristiano. Sua disposição em ajudar Cristiano demonstra uma maturidade que contrasta com a confusão emocional que permeia a situação. Porém, essa ajuda não é suficiente para curar as feridas de Cristiano, que se sente traído e desamparado. A interação de Cristiano com Berta se torna um ponto de virada significativo. Através de sua amizade e apoio, ele começa a ver um caminho para a recuperação e a redescoberta de si mesmo. A conversa com Berta não só oferece conforto, mas também uma nova perspectiva sobre o futuro. A possibilidade de um novo amor surge como uma luz no fim do túnel, sugerindo que a vida continua e que novas oportunidades podem se apresentar, mesmo após as maiores desilusões. A história termina com um questionamento aberto sobre o futuro. O público é deixado a refletir sobre quem realmente combina mais com Cristiano. Michele, com seu passado compartilhado e suas complexidades, ou Berta, que representa um novo começo e a chance de um amor mais saudável. Essa incerteza não apenas mantém o público engajado, mas também espelha a realidade da vida, onde as escolhas nem sempre são claras e os caminhos a seguir podem ser múltiplos. Assim, a narrativa se desenrola como uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, mostrando que, apesar das dificuldades, sempre há esperança de renovação. Cristiano, ao deixar a casa de Daniel, não está apenas se afastando de uma situação dolorosa, mas também se abrindo para novas possibilidades. A história, portanto, não é apenas sobre amor e traição, mas sobre a resiliência do espírito humano e a busca incessante pela felicidade, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Berta cogitará acabar com Isis nos próximos capítulos de Mania de Você. No meio da noite, ela pegará a mesma arma com que matou Guga na primeira fase da trama e seguirá rumo ao quarto da nora, que já estará dormindo. Dona Berta, o que a senhora está fazendo aqui? Reagirá a loira ao despertar e se deparar com a sogra diante dela. Berta terá essa atitude após Shirley, tentando se redimir, revelar quem é o verdadeiro pai de Tomás. Meu Deus! Então o pai do Tomás, dirá a veterana, sendo interrompida pelo ex-marido. Era o Guga, o seu marinheiro, amante da Isis. A princípio, porém, ele esconderá que Guga, em conluio com Isis, foi o responsável pela morte de Henrique. Ao retornar para casa, Berta ficará pensativa em sua cama, remoendo tudo que Shirley lhe contou. Ela recordará do dia em que matou Guga para proteger Isis. Para quem não se lembra, o barqueiro invadiu a casa da ricaça, disposto a desmascarar a amante, ocasião em que a fez de refém. Só que Berta agiu antes e conseguiu matá-lo com um tiro. Ela também se recordará do momento em que pressionou Isis a revelar a verdadeira identidade do pai de Tomás. Na ocasião, a loira inventou uma história sobre um suposto primo Tobias, mas Berta rapidamente descobriu que tudo não passava de uma farsa. A veterana nunca confiou inteiramente na nora e sempre teve a impressão de que Isis escondia algo a mais. Uma verdade que, por anos, permaneceu encoberta. Mas agora, diante das novas revelações, a raiva que sentia por Isis se multiplicará. A angústia consumirá Berta. Ela se levantará de sua cama, trêmula, sentindo o sangue ferver. Com passos firmes
Irá até o móvel onde guarda o cofre. O coração disparado, a mente tomada pelo ódio. Ela abre o armário, afasta as roupas, digita a senha e abre o cofre. Entre passaportes e dólares, seus dedos encontram o metal frio da arma com que matou Guga. Seus olhos se fixam no objeto, lembranças invadindo sua mente. Berta fecha os olhos, inspira fundo e aperta o revólver com mais força. Sem hesitar, decide o que precisa fazer. Isis dorme tranquilamente, sem imaginar o perigo que se aproxima. Pé ante pé, Berta entra no quarto da nora. Seus olhos queimam de fúria. Ela encara Isis por um instante, observando cada detalhe do rosto daquela que destruiu sua família. A arma treme em suas mãos. Seu dedo roça o gatilho e sua respiração está acelerada. A cena é silenciosa, mas a tensão é palpável. De repente, Isis desperta, sentindo um arrepio estranho. Ao abrir os olhos, se depara com a sogra ali, parada ao lado da cama, com uma expressão sombria. O susto é inevitável. Queria conversar um pouco. Acho que estava me sentindo sozinha. Aí vi que você já estava dormindo e... desisti, disfarça Berta, rapidamente escondendo a arma atrás do corpo. A senhora pode me acordar quando quiser. Eu sou companheira de todas as horas. Pode contar comigo sempre, responde Isis, forçando um sorriso amigável, mas sentindo um frio na espinha. Algo em Berta está diferente, e a loira percebe isso. Berta observa Isis por mais alguns segundos antes de dar as costas e sair do quarto sem dizer mais nada. Isis respira fundo, tentando afastar o desconforto, mas não consegue evitar o sentimento de que algo muito grave está para acontecer. No dia seguinte, a tensão chega ao ápice. Berta surge na sala, de semblante fechado, e surpreende Isis ao anunciar sua decisão sem rodeios. Eu não quero mais te ver na minha frente. Te dou 5 minutos para você pegar o que conseguir pegar da sua tralha e sair desta casa de uma vez por todas, esbraveja. Que isso, Berta? Que te deu? Questiona Isis, perplexa. Ódio de você. Asco, ojeriza, raiva, pavor, responde a veterana, cada palavra carregada de fúria contida. Antes que Isis possa reagir, um tapa estrondoso atinge seu rosto. A força da bofetada a faz cambalear para trás. Isis leva a mão ao rosto, surpresa, mas antes que consiga dizer qualquer coisa, Berta avança mais um passo na direção dela, com os olhos faiscando. Você enganou a todos, Isis, mas a mim não mais. Berta cospe as palavras com desprezo. Isis, ainda atordoada, tenta se recompor. A senhora não pode me expulsar assim. Eu tenho direitos! Grita, tentando manter sua posição. Direitos? Você não tem nada. O que você tem foi roubado, manipulado, tramado pelas suas mentiras. Eu não quero ouvir mais nada. Quero você fora daqui! Retruca Berta, apontando a porta. Isis tenta argumentar, mas percebe que Berta está irredutível. Ela olha em volta, sentindo o desespero crescer dentro dela. Sabia que o momento de cair em desgraça poderia chegar, mas nunca imaginou que fosse assim, de maneira tão abrupta. Seu coração dispara. Para onde iria agora? Como se reergueria? Ainda atônita, Isis vê Berta se afastar e subir as escadas. O silêncio da casa, antes confortável, agora parece opressor. Isis sente o peso da realidade caindo sobre seus ombros. Ela precisa pensar rápido. Precisa agir antes que seja tarde demais. Isis cambaleia para trás, sentindo o rosto arder com a força do tapa. O choque a paralisa por alguns instantes, mas logo a raiva toma conta. Ela encara Berta com os olhos faiscando, o peito subindo e descendo rápido. Você enlouqueceu! Ela solta, tentando recuperar o controle da situação. Berta, no entanto, não se abala. Seu olhar é de puro desprezo. Não, eu só finalmente enxerguei quem você é. Isis sente um arrepio gelado percorrer sua espinha. Nunca viu a sogra assim. Houve momentos em que conseguiu manipulá-la, enganá-la, fazer com que a veterana acreditasse em suas mentiras. Mas agora, tudo mudou.
Ela olha ao redor. A mansão que antes fora seu porto seguro agora parece um inimigo. Berta está irredutível. Não há escapatória. Com a respiração pesada, Isis vê que não tem escolha. Sem perder mais tempo, começa a recolher suas coisas, pegando apenas o que consegue carregar. Mas enquanto joga as roupas dentro de uma mala às pressas, seu cérebro trabalha rápido. Isso não pode terminar assim. Berta pode ter conseguido expulsá-la, mas Isis nunca foi de aceitar a derrota. Se a veterana achou que se livraria dela tão facilmente, estava redondamente enganada. Ela puxa a mala e, com passos firmes, cruza a porta da casa, sentindo o vento frio da madrugada bater contra seu rosto. Quando chega ao portão, porém, para por um instante. Olha para trás, os olhos fixos na mansão iluminada. Isso não acabou, Berta, murmura para si mesma. E então, com um meio sorriso carregado de promessas sombrias, Isis segue seu caminho na escuridão. Isis caminha pela noite silenciosa, cada passo ecoando no vazio da rua deserta. A raiva e o ódio fervilham dentro dela, mas junto a esses sentimentos vem a clareza. Ela pode ter perdido essa batalha, mas a guerra estava longe de terminar. Com o celular trêmulo nas mãos, procura um contato que sabe que pode ajudá-la. A ligação demora a ser atendida e seu coração bate acelerado. Quando a voz do outro lado atende, ela fala sem rodeios. Preciso da sua ajuda. Berta me colocou para fora. Do outro lado da linha, há um breve silêncio antes de uma resposta surgir, carregada de surpresa e curiosidade. Te colocou para fora? O que aconteceu? Isis suspira, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém a seguia. Ela descobriu tudo, mas ainda não é o fim. Seus olhos brilham de determinação. Se Berta pensou que tinha vencido, estava enganada. Isis sabia onde atacar, sabia onde apertar para fazer a veterana ruir. Ela só precisava da estratégia certa. Enquanto isso, na mansão, Berta permanece de pé no meio da sala, ainda sentindo a adrenalina correr em seu sangue. Seu olhar está perdido, fixo na porta por onde Isis saiu. Finalmente, se livrou daquela cobra. Mas então, uma sombra de dúvida paira sobre ela. Será que Isis aceitaria essa derrota tão facilmente? Com um suspiro pesado, Berta caminha até o bar e serve-se de um gole de uísque. Olha para a garrafa, pensativa. Ela não pode baixar a guarda agora. Isis ainda é um perigo. Ao fundo, o relógio da casa marca meia-noite. O silêncio é quebrado pelo som distante de um carro arrancando. Berta fecha os olhos por um instante, sentindo um arrepio lhe subir pela espinha. Algo lhe diz que essa história ainda não acabou e que o pior ainda estava por vir. Desde o início da novela, a trajetória de Iberê é marcada por momentos de tensão e suspense, mas nada se compara ao seu desfecho na reta final da trama. Assim como acontece com Rudá, o jovem será vítima da crueldade de Molina. Seu destino será selado quando ele descobrir que o empresário, dado como morto, está mais vivo do que nunca e atuando nas sombras para eliminar qualquer ameaça que possa expô-lo. Após a morte de Rudá, Iberê investiga Molina por conta própria e recebe uma informação crucial que o leva a fazer uma das descobertas mais impactantes da novela. Molina está vivo. Ele não apenas confirma isso, como também consegue registrar provas irrefutáveis, criando um vídeo que mostra claramente o vilão em atividade. Contudo, sua ousadia lhe custará caro, e ele pagará com a própria vida por tentar expor a verdade. A situação se complica quando Iberê, acreditando que tem uma chance de fazer justiça, entra em contato com Luma para compartilhar sua descoberta. Ele revela que conseguiu imagens de Molina e que isso pode mudar o rumo da investigação sobre a morte de Rudá. No entanto, ele não tem tempo suficiente para garantir que esse material chegue às mãos da polícia ou da imprensa. Pouco tempo depois, Iberê simplesmente desaparece sem deixar rastros. Para o público,
A trama traz um mistério envolvente, pois, enquanto a verdade sobre seu paradeiro não vem à tona de imediato, surgem especulações sobre o que teria acontecido com ele. Algumas pistas levam a crer que ele pode ter fugido para o exterior, enquanto outras sugerem que Molina conseguiu silenciá-lo de maneira definitiva. A verdade, no entanto, é bem mais sombria. Iberê é capturado pelos capangas do vilão e se torna mais uma vítima fatal de seus esquemas. Em uma das cenas mais impactantes da reta final da novela, o rapaz é colocado dentro de um baú, incapaz de reagir e atirado ao mar aberto. Sua morte não acontece instantaneamente, e o público acompanha momentos angustiantes em que ele tenta, sem sucesso, se libertar antes que o baú afunde completamente nas águas escuras. Antes desse desfecho, Iberê tem uma última conversa significativa com Luma, onde revela detalhes importantes sobre sua investigação. Durante esse encontro, ele menciona Mércia e diz que ela tem informações que poderiam ser cruciais para desmascarar Molina. E Iberê, consciente da gravidade do que descobriu, pede a Luma que continue sua busca pela verdade. Esse pedido reforça o papel fundamental de Luma na história. A partir desse momento, ela se torna a única pessoa capaz de revelar o que de fato aconteceu com Rudá, e agora também com Iberê. No entanto, sua jornada não será nada fácil, já que Molina continua exercendo sua influência para manipular os acontecimentos ao seu favor e eliminar qualquer um que represente uma ameaça aos seus planos. Enquanto Luma tenta assimilar tudo o que ouviu de Iberê, o destino do jornalista já está traçado. Ele se torna alvo direto de Molina após ser abordado por um de seus capangas em um resort, local onde se escondia enquanto planejava como divulgar o vídeo que havia feito. O vilão, sempre um estrategista implacável, ordena que Iberê seja eliminado antes que consiga dar qualquer passo à frente. A sequência que se segue é tensa e cheia de adrenalina. Iberê, percebendo que está sendo seguido, tenta escapar. Ele corre, busca refúgio e até tenta entrar em contato com Luma mais uma vez, mas é interceptado antes que consiga fazer qualquer coisa. O momento em que é capturado e jogado dentro do baú é um dos mais impactantes da novela. O desespero toma conta da cena, com Iberê debatendo-se inutilmente enquanto os capangas selam o baú e o transportam até um barco. A viagem até o local onde será lançado ao mar é silenciosa e fria, como se já não houvesse qualquer chance de salvação para ele. Ao chegar no ponto determinado, os capangas erguem o baú, e Iberê, ainda dentro dele, faz seus últimos esforços para se libertar. Mas é tarde demais. Sem hesitação, o recipiente é atirado no mar. O público vê o baú afundar lentamente, enquanto a tensão aumenta ao imaginar a agonia vivida por Iberê em seus momentos finais. Para aqueles que acompanham Mania de Você, essa será uma das cenas mais impactantes da novela. A forma cruel como Iberê é eliminado reforça o poder que Molina ainda tem e o quanto ele está disposto a fazer qualquer coisa para continuar intocável. No entanto, mesmo com essa demonstração de força, o vilão não sabe que a verdade está mais próxima de ser revelada do que ele imagina. A ausência de Iberê será sentida, principalmente por Luma, que agora carrega uma responsabilidade ainda maior: honrar o último pedido do amigo e garantir que suas descobertas não tenham sido em vão. Mas a grande questão que fica é: Molina conseguirá continuar se livrando de seus inimigos sem que ninguém o impeça? Ou estará cada vez mais perto de enfrentar as consequências de seus atos? A morte de Iberê marca um dos momentos mais impactantes de Mania de Você e evidencia mais uma vez a crueldade de Molina. A cena de sua execução brutal, sendo trancado em um baú e jogado ao mar, deixa claro o quão implacável é o vilão e até onde ele está disposto a ir para manter seus segredos ocultos. No entanto, por mais que Molina tente apagar qualquer rastro de suas ações,
o destino parece ter outros planos para ele. Com a eliminação de Iberê, Molina acredita ter resolvido o problema de forma definitiva, mas não percebe que, ao cometer mais um crime, ele apenas reforça as suspeitas sobre si mesmo. A morte do jornalista, ao invés de silenciar a verdade, apenas intensifica a busca por justiça, especialmente por parte de Luma. Determinada a não deixar impune a morte de Rudá e agora a de Iberê, ela se torna um obstáculo ainda maior para o vilão. A novela entra então em sua fase mais eletrizante. Luma, movida pelo desejo de vingança e justiça, começa a seguir as pistas deixadas por Iberê antes de sua morte. Suas investigações a levam a descobrir informações valiosas, e ela percebe que Molina pode ter cometido um erro fatal ao subestimar seus inimigos. A verdade está cada vez mais próxima de ser revelada, e o cerco contra Molina começa a se fechar. Além disso, o público começa a se perguntar se Molina realmente sairá impune ou se, enfim, enfrentará as consequências de seus atos. Sua rede de corrupção e influência pode ser poderosa, mas será que ele conseguirá sustentar sua farsa por muito mais tempo? A morte de Iberê pode ter sido mais um golpe bem-sucedido do vilão, mas o impacto dela é tão grande que deixa cicatrizes irreparáveis, tanto nos personagens da trama quanto nos espectadores. Enquanto isso, Luma não está sozinha em sua missão. A indignação com as mortes de Rudá e Iberê começa a se espalhar, e outras pessoas também passam a querer justiça. A tensão aumenta à medida que Molina percebe que, por mais que tente se livrar de seus inimigos, novos obstáculos surgem para desafiá-lo. Ele pode até ter conseguido eliminar Iberê, mas a memória e os ideais do jornalista permanecem vivos naqueles que desejam vê-lo pagar por seus crimes. A reta final de Mania de Você promete ser repleta de reviravoltas, e o destino de Molina se torna cada vez mais incerto. Será que ele conseguirá escapar novamente ou dessa vez a verdade finalmente virá à tona? Antes de encontrar seu fim, Rudá protagonizará momentos de tensão e ação que deixarão os telespectadores apreensivos. Em um primeiro confronto com Molina, ele conseguirá se safar ao pular no mar enquanto o criminoso atira contra ele. A cena será eletrizante, com uma perseguição angustiante em meio à escuridão da noite. Molina, certo de que Rudá não sobreviveria à queda, partirá sem verificar se o corpo do rapaz foi encontrado. No entanto, o mocinho conseguirá se salvar e nadar até um ponto seguro, escondendo-se para tentar se reerguer e buscar vingança. Contudo, a sorte de Rudá terá prazo de validade. No segundo embate, ao lado de Viola, ele será capturado por Mércia e um de seus capangas, sem chances de escapar. Dessa vez, Molina estará determinado a garantir que não restem vestígios de sua vítima. Com frieza, o vilão ordenará a execução, e Mércia, cúmplice fiel, não hesitará em cumprir o comando. Rudá será assassinado de forma brutal, sem qualquer chance de defesa, em uma cena carregada de emoção e desespero. Viola, ao presenciar tudo, será tomada por um ódio avassalador, prometendo vingança contra os responsáveis. A morte de Rudá não será um simples evento na história, mas sim um ponto de virada que desencadeará uma série de revelações e novos conflitos. A primeira grande consequência será a descoberta de que Molina está vivo. Luma, que até então acreditava que o vilão havia morrido, verá suas suspeitas se confirmarem de forma impactante. A revelação mudará o rumo da trama, colocando os mocinhos em alerta máximo para impedir que Molina continue espalhando o terror. Além de Rudá, outra vítima será alvo da fúria assassina de Molina, Iberê. O jovem que vinha investigando os negócios obscuros do grupo suíço acabará tropeçando em informações perigosas. Ele descobrirá que Molina forjou sua própria morte para agir nas sombras e continuará aprofundando suas investigações, sem perceber que está caminhando direto para uma armadilha mortal. Determinado a silenciá-lo,
Molina dará ordens expressas para que Iberê seja eliminado, garantindo que nenhum detalhe de seus esquemas venha à tona. A confirmação da morte de Iberê deixará todos em choque. Luma, que sempre desconfiou dos verdadeiros planos do grupo suíço, perceberá que seu Iberê foi assassinado por estar próximo demais da verdade. Seu desejo de justiça crescerá ainda mais, fazendo com que ela se aproxime dos demais aliados para traçar uma estratégia contra Molina e sua organização criminosa. Enquanto isso, Viola será consumida pelo desejo de vingança. Testemunhar a morte de Rudá será um golpe devastador para ela, que até então mantinha a esperança de que os dois pudessem encontrar um caminho seguro para escapar da perseguição implacável dos vilões. Seu sofrimento se transformará em raiva, e ela começará a arquitetar um plano para acabar de uma vez por todas com Molina e Mércia. Seu objetivo será fazer com que eles paguem por todos os crimes cometidos, sem deixar que mais inocentes sejam sacrificados em nome da ambição desmedida dos vilões. A trama atingirá um nível ainda mais tenso quando Mércia confrontar Molina sobre as recentes mortes. Em uma conversa carregada de tensão, a vilã deixará evidente sua frustração e o peso das acusações que começam a recair sobre ela. Eu vim dizer que você tá dando muito mole. Você matou mesmo o Iberê, né? Agora tá todo mundo achando que eu sou uma serial killer. Matei o Volney, o Rudá e agora o Iberê, demonstrando receio de que seu nome esteja sendo ligado a todos os assassinatos. A fala de Mércia revelará mais um aspecto sombrio da história. O vilão não apenas eliminou seus inimigos, mas também está manipulando as circunstâncias para que outras pessoas sejam culpadas por seus crimes. Ao perceber que está sendo usada como bode expiatório, Mércia começará a questionar sua lealdade a Molina, o que poderá desencadear um novo conflito interno dentro da aliança criminosa. O impacto da morte de Rudá e Iberê será sentido por todos os personagens da novela. Os mocinhos precisarão encontrar uma maneira de reagir sem colocar suas próprias vidas em risco, enquanto os vilões enfrentarão o desafio de manter suas mentiras de pé diante do crescente cerco da justiça. O jogo de traições, vinganças e revelações chegará ao seu ápice, preparando o terreno para os momentos finais da trama, onde o destino de cada personagem será selado. À medida que a história avança, a tensão se intensifica. Molina, agora mais exposto do que nunca, precisará tomar decisões rápidas para garantir que continue no controle da situação. Seus aliados começarão a questionar até que ponto vale a pena segui-lo, principalmente quando perceberem que ele não hesita em sacrificar quem quer que seja para alcançar seus objetivos. Mércia, pressionada pela crescente suspeita em torno de seu nome, poderá tomar atitudes inesperadas para tentar se livrar da culpa, o que pode resultar em mais traições e reviravoltas surpreendentes. Enquanto isso, os protagonistas precisarão unir forças para enfrentar o inimigo comum. Luma, agora ciente da real ameaça que Molina representa, buscará estratégias para derrubá-lo, mesmo sabendo que qualquer passo em falso pode ser fatal. Viola, tomada pela dor e pelo desejo de vingança, poderá agir por impulso, colocando-se em risco para fazer justiça pela morte de Rudá. O cenário está montado para um clímax explosivo, onde cada decisão poderá ser decisiva para o desfecho da novela. Os personagens movidos por suas próprias motivações precisarão enfrentar as consequências de suas escolhas e lidar com as surpresas que ainda estão por vir. A tensão crescente, os confrontos iminentes e a busca por justiça prometem prender o público até o último momento, garantindo que Mania de Você seja lembrada como uma história intensa, cheia de emoções e reviravoltas inesquecíveis. A reta final de Mania de Você será marcada por intensas emoções, reviravoltas surpreendentes e desfechos impactantes que prometem deixar o público sem fôlego. A morte brutal de Rudá será o catalisador para uma verdadeira guerra entre os mocinhos e os vilões.
levando os personagens a tomarem decisões drásticas para garantir que a justiça seja feita. No entanto, Molina, mestre da manipulação e estrategista implacável, não pretende cair sem lutar e continuará movendo suas peças no tabuleiro para se manter no poder. Viola, devastada pela perda de Rudá, não medirá esforços para se vingar. Seu desejo de justiça será combustível para uma jornada perigosa e cheia de desafios, na qual ela precisará equilibrar o ódio e a razão para não cair em armadilhas fatais. Seu caminho poderá se cruzar com o de Luma, que, ao descobrir que Molina está vivo, também se verá determinada a dar um fim definitivo às maldades do vilão. A tensão aumentará ainda mais quando Mércia perceber que está sendo usada como um escudo por Molina. A vilã, até então leal ao comparsa, começará a se questionar se está em vantagem ao seu lado ou se, no final das contas, será apenas mais uma peça descartável em seu jogo mortal. Sua insatisfação crescerá à medida que a pressão aumenta, tornando-a uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. A lealdade entre os criminosos será testada, e a possibilidade de uma traição dentro do próprio grupo se tornará cada vez mais real. O assassinato de Iberê também terá grandes repercussões. Seu envolvimento na investigação dos negócios ilícitos do grupo suíço trará à tona informações comprometedoras que poderão ser decisivas para desmascarar Molina. Luma e seus aliados precisarão agir rápido para garantir que essas provas sejam usadas contra o vilão antes que ele consiga apagá-las completamente. Cada nova pista os aproximará da verdade, mas também os colocará em maior perigo, pois Molina estará disposto a qualquer coisa para eliminar qualquer ameaça ao seu império. A tensão será levada ao limite quando um confronto inevitável se desenhar no horizonte. Os mocinhos precisarão unir forças e encontrar uma maneira de derrubar Molina antes que mais vidas sejam perdidas. A batalha final não será apenas física, mas também psicológica e estratégica, testando os limites de cada personagem e revelando seus verdadeiros valores e motivações. No meio desse turbilhão de emoções, o público verá os personagens enfrentarem seus maiores medos, tomarem decisões que mudarão suas vidas para sempre e, acima de tudo, lutarem por aquilo que acreditam. A história de Mania de Você não será apenas sobre vingança e justiça, mas também sobre redenção, sacrifício e a luta incansável pelo que é certo.